Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Rudnick, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e estou passando aqui hoje para vocês para convidar vocês para participar de um tema muito bacana, que é um tema bem familiar. Como que a família pode interferir no processo de ensino-aprendizagem de leitura e escrita da criança? Você quer saber como? Vem comigo então! Todos nós sabemos que é muito importante e é um processo fantástico e incrível quando as crianças começam a fazer parte do mundo da leitura. Sabemos que o processo pré-silábico, silábico alfabético e a alfabetização propriamente dita é algo muito importante. Mas cada criança tem por si própria o seu interesse motivador. Mas a família é um processo muito importante em toda essa jornada. E hoje nós temos aqui o Arthur Francisco, não é, Arthur? Diz oi pro pessoal, Arthur. Oi! Esse Arthur Francisco é meu filho e ele faz parte de um grupo de crianças que tem um interesse muito grande em leitura. O processo dele se deu numa essência muito natural. Ninguém forçou ele a nada, ninguém forçou o processo de leitura, mas é muito importante que todos nós, enquanto pais, enquanto mães, saibamos que todo o incentivo, o exemplo, precisa vir de dentro de casa. Já posso escrever minhas cartas quando der vontade. O mais importante nesse processo de pré-alfabetização é a família contemplar junto com a criança todo o processo em si. Não forçar a criança a algo que ela ainda não está preparada, mas também incentivar de maneira muito visual. Então a criança vê que a mãe faz uma leitura diária, que o pai corresponde, busca uma literatura específica que ele goste, né? Se tiver irmãos mais velhos ou mais novos, que ele tenha uma revista, um livrinho, até um gibi para folhear vez ou outra, e que tenha uma pequena pausa durante o dia para que juntos vocês consigam fazer uma leitura consecutivamente própria para a idade da criança. Ou seja, pode ser de um personagem que a criança goste, pode ser de um desenho que ela está na fase envolvida, pode ser de algo que a professora comentou lá na escola e que, despertou interesse na criança, então buscar uma leitura que traga o interesse para ela, mas não o interesse técnico, e sim o prazer pela leitura. E quando a criança tem dentro do ambiente familiar, ela sente esse exemplo diário, ela vai buscar sem precisar forçar, sem precisar negociar, sem precisar pressionar, porque isso deixa a criança nervosa quando ela sabe, ai, meu amiguinho tá lendo e eu não tô lendo ainda, ai, mas a minha priminha tá lendo. Jamais fazer comparações, isso deixa a criança totalmente desconfortável, mas é dentro do processo dela que isso vai acontecer. Claro, a criança já está no primeiro, já está indo quase para o segundo ano e ela ainda não despertou esse interesse, não tem o desejo de ler, ainda não se interessou por isso, procura profissional para te ajudar nesse processo, porque veja bem, cada criança tem o seu tempo, sim. Cada criança tem o seu tempo, mas esse tempo passou muito aquém do esperado para a faixa etária da criança. Pode ser que esteja falando de uma outra situação que ela propriamente, ela sozinha não consiga resolver. Aí sim, tanto a família quanto a criança precisam de uma ajuda profissional. É interessantíssimo que a criança tenha no ambiente familiar, no seio familiar, toda essa proposta de incentivo. É interessante pensarmos que se a criança vai para o primeiro ano com 6 anos, algumas crianças com 7 aninhos, a gente tem aí uma margem considerável, até 8 anos e meio, assim, né, para respeitar o tempo de leitura e escrita da criança. Passou dessa faixa etária, liga o sinal de alerta. É normal? Não estamos falando de normal ou anormal, estamos falando do que realmente o cérebro está preparado para receber como aprendizado cognitivo. Então nós precisamos prestar muita atenção. Ah, meu filho já tem 10 anos, 11 anos, está começando agora, mas por quê? Se não se tem uma resposta em torno disso, a escola não chamou, você não foi acionada pela equipe pedagógica ou pela equipe terapêutica, alguma coisa está acontecendo. Então nós precisamos investigar, porque automaticamente, se a alfabetização tarda para a vida dessa criança,
todo o processo de ensino-aprendizagem vai tardar. E não é, que fique muito claro para todos nós, gente, nós não podemos jogar para a escola essa responsabilidade 100%. É a escola que ensina a ler e escrever. É nosso papel enquanto pais também. Precisa começar em casa, pelo menos o incentivo, pelo menos a parte visual. Deixa um livrinho, deixa uma revistinha, deixa uma leiturinha, uma leitura visual, né? Pede para a criança criar uma história em torno de uma imagem que você tem em casa, de um quadro, de um livrinho que seja só imagem, e ali você começa a incentivá-la. Coloca isso na sua rotina diária, na rotina da sua criança, que você vai ver como ela vai deslanchar. E não esqueça que o exemplo vem de dentro para fora. Isso é muito importante, ou seja, ele começa em casa. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!